Cara, eu sei que o personagem Crusher apareceu apenas no segundo filme de Os Incríveis usando seus poderes, mas olhando o poder dele mais a fundo, que é a telecinese, dá pra gente entender a força desse poder e também fazer uma projeção futura dele usando o poder de telecinese com um controle 100%. O poder dele é muito mais interessante e perigoso do que parece à primeira vista, e se esse personagem de fato conseguisse dominar o poder dele 100%, com toda certeza ele se tornaria o super mais apelão de todos. Colocando ele tendo o domínio total aí do seu poder em uma batalha contra o Senhor Incrível, talvez ele perdesse, mas ia dar muito trabalho pro Beto também. A sua habilidade é muito fácil de explicar, ele tem o poder de esmagar objetos com a mente. Simples, direto, mas extremamente poderoso quando a gente para pra pensar nesse poder. Nós vemos aí o Crusher esmagando latas e deformando estruturas de metais. E é bem provável que ele consiga destruir objetos mais pesados do que foi mostrado ali no segundo filme de Os Incríveis. E não se engane, tá, que ele não tem o poder do Magneto como muitas pessoas pensam, até porque ele conseguiu encolher o campo de força criado pela Violeta. Então isso mostra que não é só metal ou ferro que ele consegue esmagar, tá? É tudo que tem matéria. Além disso, ele tem uma resistência física aí considerável, suportando ataques que poderiam derrubar qualquer humano comum. Não podemos esquecer que ele acabou levando uma canada no meio da cara, mas não desmaiou. Ele conseguiu suportar a pancada ali do Senhor Incrível. No filme ficou claro pra gente, né, que o Crusher não consegue desfazer o esmagamento que ele causa. E ver esse detalhe no filme ele é muito importante porque mostra o nível de dominância que o personagem tem em relação ao seu poder. Porque o correto seria, né, tipo, ele desfazer o que ele fez, só que ele simplesmente não consegue. Bom, pra gente entender melhor a telecinese e até onde ela pode chegar, eu vou usar uma personagem aqui, que é a 11 lá de Stranger Things, nesse exemplo. Porque a 11 também possui telecinese, tá, mas no caso dela, o poder aparece de uma forma muito mais ampla na série. Até porque nós estamos falando aí de um poder que exige que a mente esteja em completa concentração e a telecinese não se fecha apenas a ideia de esmagar como aparece com esse personagem. Porque como esse poder está ligado à mente, o que você quiser que a sua mente faça, a sua mente vai conseguir fazer. Por isso que a personagem 11 é excelente nesse exemplo aqui, para que todo mundo possa entender a telecinese. Nós vemos na série o tempo todo ela conseguindo erguer vários objetos grandes, né, como por exemplo portas de metal, veículos. Ela também consegue erguer pessoas no ar e até mesmo segurar ataques antes mesmo que atinjam os seus amigos. Ou seja, enquanto o Crusher aí fica preso na ideia apenas de esmagar objetos, nós vemos que a 11 ela tem um leque muito maior de aplicações. Mas isso não significa que quando ele conseguir dominar os seus poderes ali 100%, ele não vá fazer as mesmas coisas que a 11 faz ali em Stranger Things. Porque a telecinese dele no momento só serve apenas para esmagar as coisas. Mas vale lembrar também que o início ali da Eleven, né, descobrindo seus poderes, era esmagando o quê? Esmagando uma latinha e desfazendo os amassados que ela fazia. É como se o começo da Eleven fosse agora o começo do Crusher ali no segundo filme de Os Incríveis, amassando algumas coisinhas. Mas agora fazendo uma análise lado a lado desses dois personagens, quando a gente pega a ideia da força bruta, é bem provável que o Crusher acaba se sobressaindo do que a 11. Afinal de contas, se ele é capaz aí de esmagar objetos com a mente, imagine até onde isso poderia ir se ele realmente conseguisse dominar o poder dele 100%. Será que ele conseguiria amassar prédios inteiros, derrubar pontes, sei lá, destruir aviões que estavam no ar, não sei. Será que ele conseguiria ter essa força no poder dele? No caso da Eleven, a gente já viu aí que ela tem uma força bruta, mas quase sempre limitada pelo esforço físico e mental que ela precisa fazer. Quem assistiu aí a série sabe, né? Sempre que ela usa os poderes dela, o nariz começa a sangrar, ela acaba ficando fraca e desmaia. Já o Crusher, por outro lado, não pareceu, né, naqueles momentos sofrer tanto assim. E isso é um diferencial enorme, porque mostra que o Crusher tem sim resistência. O ponto onde a Eleven acaba ganhando vantagem é exatamente no controle, tá? Porque ela consegue manipular objetos de maneira delicada, levantar alguém no ar sem necessariamente esmagar a pessoa. Já o Crusher parece ser um pouco mais bruto por não ter o nível de dominância que a 11 tem. Outra coisa aqui é a resistência mental. Se ele consegue aí treinar a sua mente para usar os seus poderes sem nenhum efeito colateral, pô, ele estaria anos-luz à frente da 11. Porque a grande fraqueza dela é o desgaste físico e toda vez que ela usa os seus poderes no limite, parece que o corpo dela acaba não aguentando. Mas se o Crusher tivesse essa resistência, ele poderia tranquilamente esmagar e manipular matérias aí por horas sem parar, sem risco de cair no chão exausto. Mas agora vem a parte mais interessante do vídeo, né? O que aconteceria se o Crusher dominasse esse poder 100% e entrasse em uma batalha contra o Senhor Incrível? E mais, se ele tivesse ali nos planos do Síndrome, né, no plano Cronos, será que ele seria facilmente derrotado pelo Síndrome? Vamos lá, pensa comigo. Se o Senhor Incrível hoje é o super mais forte que nós conhecemos, nessa luta imaginária, eu vou colocar o Crusher para dominar os seus poderes 100%, mas claro, vou usar o Senhor Incrível no auge ali da sua carreira, né, do porte físico e também no auge do seu poder. Para que essa batalha aí, de certa forma, fique igual, né, os dois no auge. Se a gente focar apenas aí em pancadaria pura, pô, não tem como aí o Crusher derrubar o Beto de forma alguma, porque ele não tem a super força do Beto e muito menos a resistência dele. E vale lembrar aqui que muitas pessoas não sabem disso, tá? Mas o Beto é a prova de balas. Na cena que ele está ali no escritório dele, nós vemos vários projéteis de balas guardados, e esses projéteis ricochetearam no peito dele. E mais, tá? Na cena do início, ele fica tranquilo quando o ladrão aponta a arma pra ele. Ah, Júnior, mas o Omnidroid não conseguiu ferir aí o Beto na batalha?
batalha? Pô, sim, mas ele conseguiu porque o Síndrome mesmo disse lá no início do vídeo que conhecia tudo sobre o Senhor Incrível. Então ele sabia que o corpo do Senhor Incrível ali era quase indestrutível e que existia algum material que poderia ali ferir o Beto. Então, analisando aí a força física do Beto, a indestrutibilidade e também a resistência dele, óbvio que em uma pancadaria franca dos dois, o Senhor Incrível acaba ganhando muito de lavada do Crusher. Aqui agora entra a parte mais legal, porque o Crusher desceria o braço no Beto. Claro que ele não desceria o braço diretamente, mas ele desceria o braço mentalmente no Beto. Porque assim, se os dois forem corpo a corpo, nós já sabemos, esquece, ele não consegue, ele vai tomar um pau legal. Mas se o cara dominar o poder dele 100%, cara, tendo todos os poderes aí já citados aí que o domínio da telecinese pode dar pra ele, óbvio que ele não iria entrar em confronto direto contra o Senhor Incrível, porque isso acabaria dando mais vantagem pro Beto. E sim, pô, se ele não fosse aí numa batalha de peito aberto com o Senhor Incrível, apenas usando o poder dele de telecinese 100% dominado por ele mesmo, esquece, pai. Ele desceria o braço no Beto com muita facilidade. Eu sei, já tô até prevendo o futuro, muita gente vai falar, não, pô, Júnior, tá maluco, pai? Oxe, o Senhor Incrível é o cara mais forte, é o super mais forte que existiu ali no mundo dos incríveis. Mas vale lembrar de uma cena muito importante, porque o Síndrome, com a energia em ponto zero, conseguiu minar qualquer tipo de reação que o Beto poderia ter. Então no filme mesmo, pô, o próprio Síndrome provou pra nós que o Beto é um super imbatível no corpo a corpo, e isso ninguém vai falar que é mentira. Mas quando ele usou a energia em ponto zero no Senhor Incrível, ele tirou qualquer tipo de reação que o Beto poderia ter ali no meio da batalha. Ou seja, o poder do Beto só funciona quando ele tem contato direto com o inimigo que ele tá lutando. E do fundo do meu coração, me desculpa se você é fã do Senhor Incrível, mas quando o Síndrome segurou ele, acabou aí o tão fortão, o tão imbatível Senhor Incrível. Mas se o Síndrome quisesse, tinha sim acabado com o Senhor Incrível naquele momento, porque o pescoço do Senhor Incrível tava chorando pedindo socorro. Então o Crusher aí, usando seus poderes de telecinese para impedir que o Beto toque nele, conseguiria facilmente aí fazer o Beto sofrer muito. Na série The Boys tem sim uma personagem que possui o poder de telecinese e ela explode as pessoas de dentro pra fora, pai. O Crusher poderia fazer isso? Sim, ele poderia, mas com um adendo. Ele conseguiria fazer isso com supers que não tivessem aí, né, os supers e vilões, que não tivessem a mesma resistência e indestrutibilidade da pele ali, né, do corpo do Senhor Incrível. Como já mostrado pra vocês aqui no vídeo, o Senhor Incrível é a prova de balas, ou seja, o Crusher não conseguiria destruí-lo de dentro pra fora, né, mas poderia sim, se quisesse, esmagar o cérebro do Beto. Então ele não conseguiria destruir o Beto de dentro pra fora, explodindo assim externamente, porque a pele do Beto é muito resistente. Mas a pele do Beto ser muito resistente não é um indicador de que os órgãos dele também são. Afinal de contas, né, como todo mundo sabe, os supers não são imortais, né? Eles envelhecem ou também morrem em batalhas. Então nós podemos sim concluir que se o Crusher dominasse o poder dele 100%, ele conseguiria destruir o Senhor Incrível com muita facilidade, tá? Já no caso aí do plano Cronos, com toda certeza, ele daria muito trabalho pro Síndrome e também pros Omnidroids. Seria um pouco difícil derrotar esse herói, só que não seria um grande problema pro Síndrome, pois ele já mostrou que consegue sim ser capaz de criar robôs que conseguem se adaptar a todos os heróis. Vale lembrar também que o Crusher não tem super força, não tem super resistência, e o maior ponto fraco dele é exatamente o poder dele, tá? Porque ele precisa se concentrar para usá-lo. O Síndrome poderia tirar a concentração dele com muito barulho ou com algo aí que pudesse minar as chances dele de se concentrar. Então se ele fosse sim uma possível vítima ali dos planos do Síndrome, com toda certeza ele iria dar muito trabalho no início, mas depois iria ser superado pelo Síndrome, assim como muitos heróis foram superados. O mais assustador disso tudo é o impacto psicológico desse poder, porque só de saber que alguém pode esmagar qualquer coisa à distância sem avisar, já seria suficiente para causar medo aí em qualquer inimigo. Como é que você enfrenta alguém que pode destruir suas armas, seus veículos, tudo que você tem para se proteger, sem que essa pessoa apareça na sua frente? No fim das contas, o Crusher poderia sim se tornar o super mais apelão aí de todos os supers se ele dominasse a sua telecinese 100%. Ele não seria apenas alguém aí que esmaga objetos, mas um verdadeiro manipulador da matéria. Pô, eu sei que é muito difícil a gente entender quem é esse personagem assim mais a fundo, né? Se ele tá no limite do seu poder ou se ele ainda não aprendeu a dominar o seu poder 100%. Até porque somando o tempo de tela dele, eu acho que não dá nem 5 minutos ali no filme todo de Os Incríveis 2. Mas alguns supers ali de Os Incríveis possuem poderes que nós já vimos em outros personagens. Então, pro personagem Crusher, eu consegui entender que era a telecinese e fui atrás de outros personagens que possuíam também esse poder e encontrei a 11 ali de Stranger Things. Como eu fiz pra vocês aqui nesse vídeo, uma projeção se ele dominasse o poder dele 100%. É bem provável que ele conseguiria fazer tudo isso que eu disse aqui pra vocês. Bom, esse aqui foi o vídeo, cara. Eu quero saber a sua opinião. Você acha mesmo que o Crusher, dominando o poder dele 100%, tendo domínio total do poder dele, conseguiria destruir o Beto facilmente? Já que nós sabemos, né, que o Beto só consegue colocar o seu poder em prática quando ele tá corpo a corpo, né, quando ele tá tocando na matéria. Não se esquece, tá? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse personagem e se ele conseguiria derrotar o Senhor Incrível, fechou? Deixa o seu like, se inscreva no canal pra ajudar a gente e até o próximo vídeo. Tchau!